Vamos fazer um exercício hoje envolvendo derivada de segunda ordem, mais das funções em relação a y, x, e depois a derivada de segunda ordem da função em relação a y e depois em relação a x. Então ele quer que verifique exatamente isso, a derivada de segunda ordem, xy e depois yx. Então para isso tem que tomar essas derivadas. Então vamos lá. Primeiramente eu vou tomar a derivada de f em relação a y em relação a x. Então isso aqui eu posso escrever como a derivada de f em relação a x. Da seguinte maneira, eu vou derivar em relação a y o resultado da primeira derivada em relação a x. Ok? Como que eu vou fazer isso? Então eu posso escrever dessa maneira. df dy, aqui dentro do colchetes ddx, em relação da minha função, que é x, y ao cubo, mais x à quarta, y ao quadrado. Fecha, fecha. Então, eu vou derivar primeiramente em relação a x e o resultado disso vou derivar em relação a y. Então, isso aqui dá dy dx igual df dy desse resultado que vai gerar da derivada em relação a x. Então, derivando esses parênteses em relação a x, isso aqui vai dar y ao cubo mais 2 mais 4, na verdade, 4x ao cubo y ao quadrado. Ok? Derivando isso daqui em relação a x. Vou pegar esse resultado agora e vou derivar em relação a y. Então, eu vou ter o seguinte, d2 df dy dx, isso vai ser igual a 3y ao quadrado mais 8 mais 8x ao cubo y. Ok? Então esse é o meu resultado aí. Tá? Guarda esse resultado aí para a gente comparar com o resultado do outro exercício. Então eu vou guardar aqui o resultado, 3y ao quadrado, 8x cubo y mais. Ok? Então vou apagar aqui agora. E vou fazer o mesmo processo invertendo a ordem de derivação. Primeiro vamos começar pelo y e depois pelo x. Então agora eu quero determinar a função em relação a x e em relação a y. Isso aqui vai ser igual a escrever a derivada da função em relação a x da derivada da função em relação a y. Posso escrever assim então, derivada em relação a x, abre colchetes, dy da minha função, que é x, y ao cubo, mais x à quarta, y ao quadrado. Fecha parênteses. Ok? Então, toma essa primeira derivada aqui em relação a y, o resultado disso daí eu derivo em relação a x. Então, veja bem, a derivada de segunda ordem, né, de f em relação a x e y vai ser igual a derivada em relação a y, abre colchetes. Quanto que dá aquela derivada em relação a y? Bom, essa derivada em relação a y, basta eu descer o expoente aqui, 3y ao quadrado, mais 2 vezes x à quarta y. Agora basta eu tomar essa derivada em relação a y. Então aqui, olha, a derivada de segunda ordem, a dx dy, vai ser igual a derivada disso daqui agora em relação a y. Então isso vai dar 6xy mais 8 x ao cubo y. Certo? Então essa derivada agora em relação a y está aí. Ok? Tem alguma coisa que está trocada? Tem alguma coisa que está trocada aqui. Né? Essa derivada ela é em relação a x. Então, quando eu derivei ela aqui, olha, em relação a y, vai dar 6x. Aqui, ó, a função é em relação a x. X. Ok? Em relação a x. Então, aqui vai dar 3y ao quadrado.
3y ao quadrado. Agora sim, está coerente, né? 3y ao quadrado. O resultado que tinha dado anteriormente era d2f dy del x, que também foi 3y ao quadrado mais 8x cubo y. Okay? Então, comparando esse resultado aqui com esse resultado aqui, nós obtemos exatamente a mesma derivada. Pode voltar no vídeo aí e conferir. Ok? Então, esse processo de derivada, né, de ordens superiores, mas de funções de várias variáveis.